Bom, que trocar e devolver o produto para o seu cliente no e-commerce, você já sabe que você precisa fazer. Mas como transformar esse momento, que pode ser uma dor, pode ser desafiador para você, pode ser desafiador para o seu cliente, numa oportunidade para se relacionar melhor com ele? É disso que a gente vai falar hoje, vem comigo. Confitalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, sou Vanessa Martins, Head de Marketing aqui na Conf, o ecossistema de confiança na jornada de compra digital. E confiança pra gente é coisa séria. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para falar desse tema que todo mundo quer saber. Tenho certeza que você está curioso para entender como esse nosso cliente especial seguiu com as estratégias para transformar um momento que pode ser de fricção no seu e-commerce num momento de oportunidade de se relacionar com o seu cliente. Recebo hoje aqui o Head de Relacionamento com o Cliente na maior varejista de esporte, a Decathlon. Seja bem-vindo, Ciro Menezes. Valeu, Van, obrigado. É um prazer conversar com vocês aqui. Falar de cliente é um negócio gostoso, para mim é fácil. Então, obrigado pelo convite, vai ser uma troca legal. Legal, a gente que agradece. E aproveitando já, né, o ensejo sobre o cliente, sei que você já sentou nessa cadeira em alguns outros desafios, então você entende bem de relacionamento com o cliente. Me conta, para começar, no seu ponto de vista como executivo, como é que você vê esse desafio de relacionamento com o cliente nas empresas, principalmente nesse recorte do digital? Puxa, se eu puder fazer mais um recorte ainda, se for dentro da Decathlon, Perfeito. esse desafio é um desafio para lá de especial. Pense que a Decathlon é uma empresa com mais de 40 anos nesse universo e que tem ali no seu core, um core falando sobre servir ao cliente com uma paixão para que ele encontre alegria, ele encontre as maravilhas que o esporte pode provocar na vida dele, né? Fazer relacionamento com o cliente num universo desse, ele é para lá de especial, né? Para lá de diferente. Então, isso segue para muito além de estabelecimento de processos ou de estabelecimento de uma ferramenta nova para conversar com o cliente ou fazer ali um processo um pouco mais simples, né? Ele trata muito de conseguir construir uma conexão genuína com o cliente e, a partir dessa conexão, mostrar para ele que quem está lá do outro lado, né, nós também suamos a camisa no final de semana, voltamos para casa sem fôlegos, mais felizes depois de uma corrida ou depois de um jogo de futebol, e por isso dá para criar muita conexão. Então, acho que o maior desafio que eu enxergo para a Decathlon, e não é só para a Decathlon, mas é para todos, é criar essa conexão com o cliente, sabe? Essa conexão que mostra que do outro lado tem alguém que consegue entendê-lo. Certo. E aí, quando a gente fala desse processo, né, de relacionamento, hoje, esse processo, quando a gente vamos entrando um pouquinho mais no nosso tema, né, ali nas trocas e devoluções, é um momento de fricção hoje dentro da Decathlon. Sei que você já tem resultados incríveis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas foi um momento desafiador? Vocês chegaram a ter ali um desafio que vocês encontraram uma oportunidade? Tem como você me contar um pouquinho desse recorte de troca e devolução para a Decathlon? Claro, pensando nesse momento, a gente sempre fala que não é um momento que, na maior parte das vezes, é um momento feliz, né? E pensando sobre como que a gente quer construir essa conexão, né, que eu falava com o cliente, a gente quer construir essa conexão sem essas interrupções, né? Quando eu saio para correr de manhã, eu quero sair, correr, fazer minha corrida e voltar, e ninguém me interromper, né, durante a minha prática esportiva, né? A gente quer que o cliente também tenha esse mesmo tipo de experiência. Então, quando ele faz uma compra ou quando ele está usando um serviço nosso, se existe um momento de interrupção nesse serviço, para a gente isso daí é algo que é importantíssimo a gente cuidar e tratar rápido. Então, dentro da Decathlon, a gente acabou por enfrentar bastante desafios no momento que a gente se posicionou como um e-commerce, né? Então, a Decathlon sempre teve uma força muito grande e é conhecida no mundo pelas suas lojas, suas experiências de lojas fantásticas, e a gente vem construindo um ambiente digital que busca refletir essa mesma essência que falei agora há pouco também nas experiências virtuais. Então, para que isso aconteça e no momento de troca e devolução isso também aconteça,
a gente precisou lançar mão de algumas ferramentas que passam por automatizar processos, para conter um pouco da ansiedade do cliente, e em outros momentos de ajudar a gente a desdobrar isso dentro das áreas internas em processos mais rápidos e eficientes para que o cliente volte a correr. É, ótimo. E aí você entrou num ponto bem interessante, que hoje a gente fala bastante, né? Por exemplo, de automação, né? Aham. E aí você fala de um relacionamento genuíno, um relacionamento onde o cliente ele se sente parte, ele se sente entendido ali naquele Uhum. processo, que aquela compra para ele é mais do que só uma compra, é muito importante para a prática que ele vai fazer no final de semana, por exemplo. Se o produto não chegar, se chegar com defeito, ele vai ficar muito chateado, porque provavelmente ou possivelmente ele usaria aquilo, exemplo, no final de semana, né? Como a Uhum. gente está falando. Automatizar alguns processos, Ciro, para você vê isso como uma prática hoje, como você falou, que Uhum. apoia, é interessante para processos internos, mas isso também reflete lá no consumidor de uma forma positiva? Como é que você vê essa automação? Eu penso que automação demais pode ser ruim. Então, quando ela é usada na medida certa, e na minha opinião, a medida certa, ela é para garantir que a gente comunique ao cliente, vamos pensar aqui basicamente duas coisas. A primeira delas, dentro desse momento de devoluções, de que não haverá prejuízo financeiro, né? Então, acho que Uhum. o mercado ele está repleto de empresas que eventualmente provocam esse tipo de ônus ao cliente. Então, desconfiados como os bons brasileiros, né? E às vezes principalmente como bons paulistanos, né? A gente às vezes duvida um pouco e fica com receio quando precisa passar por um processo como esse. Então, nesse momento, uma ferramenta de automação que garante que imediatamente, a um clique de distância, o cliente ele possa sentir que a gente não vai provocar qualquer tipo de ônus para ele. E uma segunda coisa para ser comunicada é que a automação ela pode garantir nessa velocidade imediata para conter a ansiedade do cliente, que é mostrar para ele que há um caminho simples e há um caminho onde pode existir um suporte, que ele pode fazer isso junto com alguém e que ele ainda pode ser recompensado por isso, é tudo que a gente precisa garantir e garantir de forma automatizada para que ele tenha no momento que ele está abrindo essa solicitação de troca e devolução. Perfeito. Agora você entrou num ponto que eu gosto muito, que é a Confiadora, que é a nossa solução aqui até, né, dentro da After Sale, que apoia esse processo de como o cliente se sente atendido e acolhido e escutado naquele momento, Aham. mas automatizando o seu processo para que você também tenha aí um processo fluido interno, né, que Aham. isso é muito importante para as empresas. Você pode contar um pouquinho para a gente como que a After Sale te ajudou nesse processo? Claro, claro. Bom, a Decathlon ela nasceu com o e-commerce não há muito tempo, então a gente, sem dúvida, vem colocando toda a nossa energia para fazer com que cada vez mais esse processo todo, que é digital e que tem uma complexidade do tamanho da complexidade Brasil, né, para fazer acontecer, os players de e-commerce sabem muito bem disso. A gente vem ralando para fazer isso funcionar cada vez melhor. E uma parte que hoje a FTC ajudou a gente a garantir foi justamente nesse momento onde o cliente abre uma demanda de devolução e ali a gente antes interpretava isso como um momento de só pura fricção e de perda. E a gente passou a mudar um pouco o mindset com a ajuda de vocês e interpretar esse momento como um momento de conhecer mais o cliente. Então, à Uhum. medida que a gente pôde entender, classificando e identificando o que o cliente estava nos dizendo com aquela solicitação de devolução, a gente pôde ajustar diversos processos internos nossos, produtos nossos, de forma que a gente evitasse o principal problema, que é o problema original acontecer. Às vezes a devolução pode ter sido por um defeito ou pode ter sido por uma questão de entrega, então vamos ajustar esse problema na raiz. Então, acho que uma das coisas que a gente tem feito e usado a parte de dados e de informação junto com vocês é capturar esses insights e conhecer um pouquinho mais do cliente. E à medida que a gente conhecia um pouquinho mais do cliente, a gente percebia que, na verdade, a solicitação de devolução, na sua maior parte, não era por um desgostar da marca, não era por um desgostar do processo como um todo, às vezes era por uma dificuldade de escolha. Às vezes ele não teve capacidade de escolher, não conseguiu escolher bem aquilo que ele gostaria de ter comprado. Então a gente transformou isso numa oportunidade de recompra e de upsell. No momento que ele fala conosco e diz, ó, quero devolver um produto, então a gente fala, calma lá, deixa eu te entender um pouquinho mais, me dá um espaço aqui para eu poder te ajudar a fazer acertar, né, nessa compra que você queria fazer.
E aí, nesse momento, quando a gente apresenta isso para ele, a gente também dá para ele esse presente de dizer, a gente quer te recompensar por isso, porque a gente entende que você não precisava estar aqui, né? Você não tinha que estar aqui fazendo essa devolução. Então, a gente quer te recompensar por isso, então a gente sempre traz para o cliente uma recompensa ali que ajude ele a comprar um produto talvez de um nível superior, ou um produto diferente, ou um produto a mais, que ele pudesse escolher. E aí o nosso time suporta ele durante essa jornada, e aí a gente fecha várias histórias felizes com clientes aí que saem com produtos adequados. Uma das coisas que a gente mais ressalta na After Sale é que se é fácil comprar, tem que ser fácil devolver, fácil trocar, né? Porque para comprar sempre é muito alegre, muito feliz, mas na hora que o cliente precisa trocar, chateado, fica chateado, né? Porque ele queria usar aquele produto, ele não comprou para devolver, né? Ele comprou porque ele queria o produto. Sim. Então, esse processo que vocês trazem na Decathlon junto com a After Sale é muito interessante. E eu queria adicionar um ponto que eu acho que é um case, inclusive de mercado, que vocês já vêm fazendo, que é a omnicanalidade, que é Sim. tão difícil no varejo, né, Ciro? Todo player aí que quer ser omnicanal enfrenta os desafios de comportamento diferenciado, tanto no digital quanto no físico, né? E hoje vocês estão até utilizando a parte de troca e devolução para conectar esse cliente com a loja também, né? Você pode contar um pouquinho essa parte aqui pra gente? Sim, sem dúvida. E é curioso você comentar isso, porque, de fato, a gente tem urgências diferentes, em momentos diferentes, e em canais diferentes a gente se expressa Sim. de formas diferentes. E para ser omni, a gente precisa entender todas essas nuances, né? Essas particularidades da nossa própria vida como consumidor. Então, quando alguém me aciona num Twitter, né, num X, eu tenho um outro olhar para ele. Quando ele me aciona no Instagram, também tem um outro Sim. olhar para ele. Então, cada canal aqui acaba fazendo um papel diferente nas nossas vidas, né, como cidadãos, e a gente precisa perceber um pouco do que o cliente precisa receber em cada um deles. E quando a gente fala de uma jornada onde provoca o deslocamento de uma pessoa do seu sofá até uma loja para pedir socorro por alguma coisa que para ele não está muito bem, então para mim esse é o ápice talvez do momento de dificuldade para o cliente. E aí nesse momento garantir que a gente tenha um único lugar onde a gente possa enxergar o que foi feito no digital e o que está sendo feito dentro da loja é o caminho certo para falar que somos omni. Então, hoje a nossa loja ela opera também dentro da mesma ferramenta que a gente usa para o e-commerce e isso facilita demais a vida, né? Legal. O tema do nosso podcast né, desse episódio é a gente falar se dá para mesmo transformar esse momento de fricção num momento de relacionamento, num momento de mais intimidade com o seu cliente, até fidelizar ele ali na sua marca, né? Hoje, com tantas informações, preços e facilidade na mão do cliente. Tem algum exemplo de algum caso ou alguma coisa que você pode trazer para a gente que exemplifica que é possível isso acontecer, Ciro? Tem vários, né? Eu acho que o que a gente mais ouve no mercado são casos desses... assim, grandes, né, sobre momentos que o cliente viveu e que a marca viveu. Mas eu gosto mais daqueles pequenininhos, sabe? Daqueles, assim, do dia a dia. Então, recentemente a gente precisou fazer uma substituição de um produto de um cliente que comprou um equipamento que é um equipamento para pedalada indoor. Né? Então, ele usa para fazer ciclismo mesmo, ele tem a sua bicicleta, sai para a rua pedalar, mas às vezes não dá tempo de sair para a rua, então ele pedala dentro de casa, então a gente tem um equipamento desse tipo. E quando o produto chegou, né, o produto novo chegou na casa dele, ele devolveu para a gente ali dentro do Instagram, né, no direct, não publicou nada para ninguém, mas se devolveu dentro do direct, ó, a foto, né, falando, vou testar o brinquedo novo hoje, né, então muito feliz ali, né, e agradecendo com quem ele tinha se relacionado para fazer essa jornada fluir. Então, assim, ó, ver que no final esse desfecho terminou com ele mandando uma foto Sim. pra gente dele em cima da bike pedalando no rolo, né, no equipamento que ele comprou, foi muito gostoso, né? E é interessante porque virou quase um amigo, né? Tipo, porque você faz uma relação que você tem com um amigo, né? Que Exato. Você manda uma foto e fala, olha o que chegou em casa, olha, eu vou começar Exato. hoje. Não, tem vários deles que querem combinar um pedal com a gente, vamos correr não sei onde no final de semana, então todo mundo quer criar uma ponte de conexão mesmo. Ciro, a gente sempre deixa aqui também no nosso podcast, um dos nossos objetivos é dar uma dica prática para um executivo que está escutando a gente, um e-commerce que está começando agora, um pequeno empreendedor que está abrindo, né, sua loja virtual, né? Então,
Conta pra gente, você acha que, se você tem uma dica para isso, mas e se você também acha que é possível? Eu já entendi que sim, é possível vender mais nesse momento, e você tem alguma dica para o empreendedor que está te escutando, um empresário que está te escutando, o que você pode trazer dessa sua experiência, dessa sua jornada? Vender mais, sem dúvida, né? A gente conseguiu experimentar isso na prática quando a gente colocou essa mecânica dessa recompensação, né? Para ter uma ideia, a gente basicamente não gasta nada com esse investimento que a gente oferece ao cliente, porque quando ele recebe esse prêmio, né, esse bônus, essa recompensação, ele acaba gastando muito mais na loja, então ele faz um upsell maior do que aquilo que eu investi para dar para ele. Então, essa experiência torna-se tão gostosa ali de readequar a necessidade dele para o produto certo que ele precisa, que ele acaba investindo mais na gente. Então, eu tenho exemplo prático, isso está acontecendo no nosso dia a dia. Mas isso tudo me ocorre que só é possível a partir do momento que você consegue entender melhor o seu consumidor. Então, parece muito clichê, né, a gente falar disso, mas é a pura verdade que se a gente conseguir estabelecer, né, se quem está começando um negócio agora ou até uma empresa já mais estabelecida, se ela conseguir construir uma mecânica ou usar um método que faça com que a voz do cliente, né, os indicadores que tratam da reclamação, que tratam da experiência, que tratam da satisfação, se eles conseguirem capturar essas informações e construir um elo de conexão com os principais indicadores do business, né, como o faturamento, como a margem, como a conversão, aí a gente vai conseguir decidir sempre por um cliente satisfeito. E decidir por um cliente satisfeito, a consequência é faturamento. A gente falou, é muito interessante, até comentando com quem está escutando a gente, ainda não ouviu o podcast do Dia do Consumidor, a gente fala bastante disso no Dia do Consumidor, que fala exatamente às vezes o básico bem feito é o que está ficando no auge agora, né? Porque com tanta tecnologia, com tanta novidade, tantos canais para se comunicar com o cliente, a gente às vezes está esquecendo um pouquinho do básico bem feito, que é de fato tratar ele como o centro da estratégia, né? Colocar o cliente no centro. Então, muito interessante você trazer isso, porque dentro da After Sale também, Decathlon é um dos nossos players ali mais relevantes quando a gente olha até os dados que, né, a gente traz ali de conversão, de momento, o quanto de trocas e devoluções que vocês conseguiram reter e até trazer, né, esses clientes para, né, uma recompra dentro de loja. É muito interessante. Dá para medir isso dentro dos nossos, né, para quem não conhece o produto, dentro dos nossos dashboards, dentro das nossas, né, da análise que o cliente tem, você consegue ver a nível SKU de que produto, né, tá te dando mais troca e devolução, quem são esses clientes, por que trocam, como trocam, né, qual que é o momento, né, da jornada ali que tá mais tendo fricção, e ainda assim automatizar esse processo para facilitar e reduzir custos de saque. Sem dúvida, quando a gente consegue perceber melhor o que está provocando dor do cliente, a gente consegue corrigir problemas na raiz. E quando você tem um sistema que te permite fluir e dar essa continuidade, e o cliente se sente acolhido, respondido e seu problema resolvido dentro de um ambiente digital, não existe necessidade de falar com mais ninguém. A gente quer, como bons imediatistas do mundo moderno, a gente quer sempre a coisa para agora, né? Então, como comentava, se há um clique de distância eu consigo ver que meu problema foi resolvido, então eu não tenho necessidade de acionar nenhuma central de relacionamento. E aí esse é o melhor dos caminhos, né? Certo. Bom, eu acho que ficou muito claro para vocês que é possível transformar esse momento, que pode ser uma fricção para o seu negócio, que pode estar sendo uma dor para você que está começando agora, ou para você que está trabalhando na execução desse processo, a gente pode automatizar ele, a gente pode deixar ele fluido e fazer o seu cliente perceber essa evolução no negócio, para também se relacionar melhor com a sua marca, comprar mais e ter um processo melhor de pós-compra, né? E a After Sale garante que se é fácil comprar, tem que ser fácil trocar. Então, Ciro, obrigada pela sua presença, foi ótimo o papo, obrigada por por levar para o pessoal aqui também essas estratégias que são internas e são, né, da marca, então obrigada por trazer isso para o mercado e por estar aqui com a gente pela nossa parceria. Valeu, eu que agradeço.
E também quero deixar uma dica aqui para vocês, quer conhecer o nosso produto, quer saber se serve para a sua empresa, se funciona para o seu negócio, chama a gente que a gente faz uma demonstração e você vai ver como é simples aplicar e começar a usar já para amanhã. Então chama a gente ali, entra no nosso site conf.com.vc, dentro de After Sale você já preenche ali os dados e marca uma reunião com a gente. Afinal, a gente está aqui junto na confiança para fazer o seu negócio ser um sucesso. ConfTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio.